E aí, tudo certo, pessoal? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre obrigação e dever, como vocês já devem estar vendo no título aí. E esse tema começou quando eu comecei a reler Gênesis, mais especificamente na história de Abraão. Naquela parte em que ele começa a ficar, nossa, como é que Deus vai fazer para me dar um filho? E aí ele tem um filho com a sua serva, Agar. E eu quero trazer para vocês esse texto só para vocês entenderem do que eu vou falar mais adiante. E o texto está lá em Gênesis 16, no versículo 4, e vai dizer assim: Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Saraí: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Meu povo, eu quero trazer uma mensagem que é meio dura de escutar, mas é necessária de ser ouvida. Antes de tudo, eu queria trazer a diferença entre obrigação e dever. Já que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, é legal que esteja bem claro para a gente poder entender. Obrigação é aquilo que já compete a você naturalmente. É o que você tem que fazer, o básico. Mas o dever vai além disso daí. O dever é uma responsabilidade moral que você tem em cima de algo ou alguém. Tipo como um irmão mais velho tem o dever de cuidar do seu irmão mais novo. Porque ele ama o seu irmão e o seu irmão não tem condições de se defender, o mais novo dizendo, né? É essa a definição de dever. Só para ficar bem claro para a gente poder prosseguir agora. Depois que Abrão engravidou Agar, ela começou a olhar com desprezo para Saraí, porque ela não podia ter filhos. Então, ela ficou, nossa, eu já tenho um filho e você não tem. E aí o que foi que aconteceu? Saraí, vendo isso daí, ela foi lá para Abrão e disse, faz alguma coisa porque eu não tô gostando, ela tá me desprezando e eu tô me sentindo mal. Ao invés de Abraão simplesmente dizer, tá, eu vou fazer algo, ele disse, não, a serva é sua, faça o que você quiser. Depois disso, Saraí começou a maltratar demais Agar, a ponto dela fugir da casa de Abrão. Imagina aí, você ser tão maltratado a ponto de você, uma mulher grávida, fugir da única casa que você tem e ir para um deserto. Ou seja, a opressão estava muito forte. O que é que dá pra gente ver nessa história? Quando alguém não assume o seu dever, ela torna a vítima em vilã. Porque quem era a vítima nessa história era Saraí, que estava sendo desprezada. Mas quando Abrão não quis atender ao seu dever de marido de cuidar da sua esposa, tornou Saraí uma vilã, porque depois ela começou a oprimir demais Agar. E não diz que isso aconteceu antes. Aconteceu depois da decisão de Abrão. Por isso eu quero trazer para vocês, meus irmãos, uma coisa que é muito importante nesses dias de hoje. Você tem que assumir o seu dever. Muitas vezes é difícil de você assumir o seu dever e muitas vezes também dá medo de fazer isso. Eu não tiro nenhuma razão sua de sentir temor de fazer algo que Deus te chama para fazer, de assumir o seu dever. Mas você tem que enfrentar. Do mesmo jeito que Josué, quando estava lá para assumir todo aquele povo de Israel, para voltar para a terra prometida e lutar contra todo mundo lá para assumir a terra de fato, como Deus prometeu, ele estava com medo. Mas Deus estava dizendo, não tenha medo, eu sou com você, seja forte e corajoso. Coragem não é apenas você não ter medo, coragem é como você enfrenta esse medo. Por isso, Deus está te chamando para você ser uma pessoa diferente aonde você está, ser uma pessoa diferente nessa geração, assumir o seu dever e ser corajoso. Não importa o que está ao seu redor, não importa o medo, mas você lutar de qualquer jeito, porque Deus promete a vitória, mas só tem vitória quando tem guerra. Se você não entra na guerra, não tem como ter vitória. Vai ter vezes que você vai falhar porque a gente é humano, mas usa isso daí para ver onde você errou e ir adiante e vencer, porque Deus está para te dar a vitória. Simplesmente você só tem que responder ao chamado dele e escutar a sua voz. Quero te chamar para você responder a esse chamado, de assumir esse dever de cristão. E qual é esse dever, Rafael? Esse dever é o que Jesus já tinha dito.
que era para a gente amar uns aos outros como a si mesmo. Por isso que Deus está te chamando para você assumir o seu dever. Espero que esse vídeo seja uma confirmação para quem estiver vendo. E se você já assumiu o seu dever, ajude os outros a fazerem o mesmo, porque eu tenho certeza que aquele que já teve êxito na sua missão, aonde você já passou, Deus coloca outros que estão passando pela mesma coisa para você poder ajudar eles. Ser luz no meio das trevas. É isso que Jesus estava querendo ensinar desde o início. Deixa esse vídeo com vocês, se inscrevam no canal, deixa o gostei aí no vídeo se vocês gostaram e até o próximo vídeo.